Boa noite a todos. Hoje, 9 de novembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo e vamos iniciar pela mensagem 129, Origem das Tentações, do livro Caminho, Verdade e Vida. É uma citação de Tiago, uma carta de Tiago, em verdade, que o nosso querido Emmanuel vai comentar. Esse versículo da carta de Tiago diz assim, é o capítulo 1, versículo 14, diz assim, olha: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha que interessante. Mas cada um é tentado quando o quê? Olha, quando atraído e enganado pela sua própria encrenca. Vamos substituir aqui concupiscência por encrenca. Aí diz Emmanuel: geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Eu costumo até dizer, Deus tem costa larga. O cidadão constrói a casa na beira do barranco, como a gente diz aqui em Manaus. Aí cai uma chuva, desaba tudo, morre 5, 6, e aí pergunta, como é que Deus permite isso? Mas se ele deu a inteligência, como é que você constrói uma casa na beira do barranco? Vai cair um temporal, vai levar, isso é óbvio. E aí a culpa é de Deus. A pessoa tem uma alimentação extremamente desregrada, fuma, bebe, faz tudo. Obviamente o corpo não vai aguentar, vai chegar uma hora que a doença vai gritar. Uma vez a doença gritou, aí diz, como é que Deus permite isso? Uma vez eu me lembro de um diálogo que eu fiz, o filho tinha acabado de desencarnar de acidente de moto. E ele já tinha sofrido uns 6 ou 7 acidentes. E ela perguntava por que Deus levou o filho dela. E a gente tem que ter muito tato, porque naquele momento a pessoa está uma ferida aberta. E eu disse assim, mas será que Deus não avisou 6 vezes para o seu filho largar a moto? Ela disse, como assim? Eu digo, cada acidente foi Deus avisando. Agora me conte o acidente. Ela foi contando muito tímida, mas para que ela pudesse se ouvir e perceber que foi imprudência do filho. Então, quantas vezes realmente é imprudência? Aí não tem como. Então ele diz, geralmente ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos passivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é obrigar os inferiores ao vitre nas sugestões de si mesmo. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Entendeu? Então é como se fosse assim, por exemplo, eu nessa encarnação, eu não tenho absoluto nenhum
nenhum vínculo com qualquer dependência química. Mas vamos colocar aqui uma cerveja gelada num dia torrente de sol quente, né? E se eu vou passar e vou voltar por essa cerveja, por essa bebida alcoólica, e para mim não será absoluto nenhuma tentação. Por quê? Porque ela não está em mim. Não existe em mim isso. Então, para mim, não é uma tentação. Mas para uma pessoa que gosta e que é dependente, é uma tentação. Então, em verdade, o problema não está na cerveja, mas na criatura. Entendeu? Então, é isso que está querendo dizer. Se você foi tentado, é porque a tentação habita em ti. Agora, me coloca um pudim gelado. Um vatapá, um churrasquinho, é para acabar, né? Porque isso eu gosto, né? Mas obviamente que aí não me faz mal, mas se chegar um momento, olha, isso te faz mal, corta. Vai ser uma tentação? Vai, porque eu gosto. Mas aí entra a minha vontade, entendeu? A minha vontade. Que será os nossos próximos estudos. Hoje eu vou dar já a biografia, que nós vamos estudar nesses 2 últimos, né, de novembro. Por conta ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do nosso coração. Quando fala coração, ele está falando de sentimento. Finalmente, que aí é até um pouco mais, quando a gente vai estudar o pensamento e vida, que ele vai falar do coração, que ele vai falar da mente, ele coloca o coração, que é o sentimento, como a face da mente. Olha que interessante. Porque é o sentimento que me movimenta. É ele que me dá o tom da minha forma de viver. Conceição, eu penso, eu sinto e eu penso. Na verdade, a mente, quando você fala, a mente não é o pensamento. O pensamento é um atributo da mente. Eu posso dizer, a mente, eu posso dizer, a mente é um processo de evolução do espírito. O pensamento já é uma elaboração da mente, é a mente elaborando o pensamento. E ela elabora conforme o seu grau de evolução, essa mente. Entende? Ela elabora o meu sentimento? Sim. Porque o teu nível da tua mente é que vai dar o tom da tua existência. Então, imagina a mente de um primata. Agora imagina a tua mente hoje, é igual da mente de um primata? Houve um processo já de evolução. Lá não havia sentimento, era só instinto. Lá não havia sentimento, era só instinto. Mas ele tinha uma mente. Entendeu? Vai ser o nosso estudo do curso de mediunidade. Nós vamos ter que estudar isso. Ser tentado é ouvir. Então, finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro que nos atrai. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. O que está querendo dizer? A cerveja é tentação para mim? Vamos dar um exemplo que não é. Não, a cerveja não é tentação para mim. Então não vai aparecer ninguém me ligando, ninguém me convidando. Eu vou passar por ela, não vou perceber, porque eu não atraio ela. Mas se o pudim é uma tentação, você vai chegar aqui, adivinha o que eu trouxe para você? Um pudim. Aí alguém vai dizer, Conceição, vai ter um jantar aqui em casa. Sobremesa vem o pudim. Então, inconscientemente, nós atraímos aquilo que é uma tentação para a gente. Em verdade, nós atraímos todas as lições. Você já viu que tem mulher que tem dedinho podre? Ela só acerta aquele homem daquele jeito. Se ela troca, ela vai pegar igual ou pior. Parece que tem um dedinho podre. E assim tem homem também que tem dedinho podre. Mas na verdade, o que a gente está percebendo aí? A criatura atrai a pessoa ao qual ela precisa aprender algo. E tudo na nossa vida é assim, um processo de atração. É isso que está querendo dizer aqui, olha. Ele diz assim, recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então,
Eu não tenho que acabar com a cerveja do planeta, acabar com o cigarro do planeta, acabar com a maconha do planeta, acabar com a cocaína e heroína. A gente tem que nos autoeducarmos. Uma vez isso vai estar e eu não mais terei necessidade de usar, porque eu não me sinto tentada a usar. Então, na verdade, o mal não está fora, o mal está dentro. E eu não tenho que combater o mal que está fora, eu tenho que combater o mal que está em mim. Isso para tudo. Tudo está dentro do meu mundo interior. Se eu faço o meu mundo interior, se eu consigo modificar o meu mundo interior, o meu mundo exterior muda. Porque eu já vou atrair outras lições mais adultas. E às vezes nós passamos uma encarnação inteira repetindo as mesmas lições. Entendeu? É um processo realmente de atração. Então, uma vez que eu mudo, eu modifico, as lições mudam. Quer ver? Vamos dizer que você seja uma... Vou pegar aqui, a maioria é mulher. Vamos dizer que você seja uma mulher dos seus 30 e poucos anos, louca para casar, desesperada para casar. Né? A mulher lá do livro, tadinho. Você vai atrair pessoas que vai sempre dizer assim: tu ainda não casou? Fulano, mas tu ainda não casou? A menina Beltrana já casou. Ela atrai pessoas para cutucar no mal que está nela. Isso é para tudo. É impressionante. Você veio de uma separação. Olha, eu separei. Enquanto você se sentir magoada, te perguntarem cadê o fofo, vai aparecer 1.500 pessoas perguntando. Todo mundo que tu encontrar vai dizer: e cadê fulano? Aquilo vai te irritar profundamente. Daqui a pouco, e cadê fulano? Quando isso resolver dentro de ti, não tem um capeta mais que aparece perguntando pelo outro capeta. Então, eu tenho que mudar dentro. Isso é óbvio. Uma vez eu mudando dentro, o mundo também muda. Vamos fazer a nossa prece? E agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, realizando um estudo de Evangelho de Jesus. Que nós possamos tirar da lição aqui estudada, ensinamentos para aplicarmos em nossa vida prática. Que nós consigamos vencer o desafio de substituir as nossas más inclinações e más condutas por coisas novas, buscando lições novas, como a tia disse agora há pouco. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito bem. Bora lá. Os trabalhadores da última hora, capítulo 20. Nós vamos ver as instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos espíritas. Eu adoro essa passagem aqui, olha. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Vamos ver a anotação de Mateus. Obreiros do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vai contar aqui uma parábola, né? Então ele diz, o reino dos céus, ele vai fazer uma comparação. É semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores, e vinha, vinho, isso é a simbologia no Antigo Testamento, inclusive Jesus também retoma, do trabalho de Deus na terra. A vinha do Senhor. Então, por isso que na explicação, o nosso Senhor Jesus pegou justamente o que? A vinha. Que é dentro dessa simbologia, entendeu? A fim de assalariar. Você pode observar que a primeira aparição do nosso Senhor Jesus foi transformando a água em vinho. A última, de certa forma, que foi no momento da cruz, ele disse que tinha sede e deram para ele o quê? Vinagre. Então ele começou a sua aparição pública dando o melhor vinho, e nós finalizamos no momento que ele tinha sede, oferecendo a ele o vinagre. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia,
mandou-os para a vinha. Então, ele já tinha um grupo de trabalhadores que estavam trabalhando na vinha e ele acertou que daria 1 denário por dia. Saiu de novo à 3ª hora do dia. Quem lembra qual é a 3ª hora? Eu não estou com o meu cálculo aqui. A 1ª hora é 6 às 7, a 2ª hora é 7 às 8, a 3ª hora é 8 às 9, tá? Então, 8 horas da manhã, que começa a contar a partir das 6. Saiu de novo à 3ª hora, ou seja, entre 8 e 9 horas. E o povo já estava trabalhando. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta, ou seja, a hora sexta já é meio-dia, né? Vamos lá, 6, 1ª, 7, 2ª, 8, 3ª, 9, 4ª, 10, a 5ª, 11, a 6ª hora. Então, vamos colocar aí, na verdade é meio-dia, porque eu comecei a contar de 6, mas tem que começar de 7, porque é de 6 a 7 é a 1ª hora, 7 a 8, 2ª hora. Meio-dia, então meio-dia ele saiu de novo. E eles foram, saiu novamente a hora sexta e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Então ele saiu de manhã cedo, saiu na metade da manhã, saiu na metade do dia e saiu na metade da tarde. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam no finalzinho do dia já. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àqueles que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, os primeiros foi o da 9ª, depois o da 6ª, depois o da 3ª, ainda vai pagar o contrário, né? Os últimos vão receber. Aproximando-se então, imagina todo mundo olhando, Jesus dança parábola e todo mundo olhando, né? Já dizendo, mas Jesus vem com cada uma, né? Às vezes é difícil entender Jesus, né? Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. E o que trabalhou o dia inteiro, ele não falou que ele ia pagar 1 denário para quem tivesse trabalhado o dia todo? Aí esse que só trabalhou pouquinhas horas, recebeu 1 denário. Quem estava acertado receber 1 denário já ficou, porque não é assim que a gente faz? Ei, quanto tu recebeu, hein? Não, né? É assim, né? Não é que tem o salário, né? Então começou aquele clima ali entre os funcionários. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que o receber mais. Olha, se ele está pagando 1 denário para o cidadão que mal chegou e já está recebendo, nós que ficamos o dia inteiro vamos ganhar um pouco mais, lógico, né? Contratados em primeiro lugar, julgaram que eu ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebeu do mesmo jeito. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles, abre aspas, meu amigo, não te causo dano algum, porque qual foi acertado lá no início? Você vai trabalhar o dia inteiro e o que você vai ganhar é 1 denário. Onde é que Jesus quer chegar com isso? Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionar-te comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero?
Sabe se eu não tenho direito de pagar um denário para ele? Tens mau olho, porque sou bom. Tens mau olho? Tu fica de mal? Tu fica chateado porque eu sou bom? O acertado contigo foi um denário, está aqui. E eu dou a ele quanto eu quiser. Olha a parábola de Jesus. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E essa aqui já é uma citação lá do Antigo Testamento. É Jesus contando uma parábola em relação ao Antigo Testamento, quando fala essa frase: primeiros serão os últimos serão os primeiros. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Vê também parábola do festim das bodas, que ele também vai repetir essa mesma frase. E aí eu não vou comentar, porque quem vai comentar são os espíritos. Vamos ver o que os espíritos comentam. Os últimos serão os primeiros. Ele vai explicar agora quem são esses trabalhadores. E lembra que a comparação, quando Jesus contou essa parábola da vinha, a comparação dele era em relação ao quê? Ao reino de Deus. A comparação era essa. Pode ver lá no iniciozinho, ele diz assim, olha: o reino dos céus é semelhante a um pai que saiu de madrugada. Era um pai de família, então ele deixou os seus para ir atrás de trabalhadores. Vamos ver aqui os comentários que os espíritos irão nos dar. Alguma pergunta até agora? Ou vamos ouvir o que os espíritos têm a falar para a gente comentar? Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Porque na parábola eles não foram trabalhar por quê? Entendeu? Ninguém tinha chamado, não era por preguiça. A primeira informação aí no comentário. Não foi por preguiça, ninguém foi lá e se vumbar. Ah, vou nada, trabalhar o dia todo, que isso? Um denário? Ah, que isso? Eles estavam inclusive aguardando, estavam esperando. Primeira observação. Mas é preciso que direito ao salário. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Então, olha só que interessante, quando ele estava aguardando desde o alvorecer, esperando, ele já estava trabalhando. Olha que interessante. Enquanto um estava na vinha, os outros estavam lá ansiosos aguardando. Eles não ficaram dormindo até 5 horas da tarde e foram para o último horário esperar trabalho, entendeu? Olha como os amigos espirituais comentam. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava com impaciência aquele por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o trabalho. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, porque se nós observarmos, lá no iniciozinho, ele diz bem assim na parábola. Ele diz assim, deixa eu voltar aqui. Tendo convencionado que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha, saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse: ide também, vós outros, para a vinha, e vos pagarei o que for razoável. Ele fez essa observação: eu vou te pagar o que for razoável por aquilo que você fizer. Então, uma vez que eles foram convidados, foram para o trabalho, estavam aguardando, e com certeza deve ter feito bem feito, para que o senhor da vinha pudesse pagar 1 denário. Porque às vezes você está há 30 anos no espiritismo e não faz um que está com 5 anos está fazendo. Entendeu? Então ele diz, vamos lá no comentário dos espíritos, né?
Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o trabalho. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Isso quer dizer o quê? É que aqui ele ainda não entrou, mas ele está falando só da parábola. Mas quantas vezes nós somos chamados para o trabalho na vinha e nós não vamos? Por preguiça de movimentar o mundo interior. Eu costumo dizer que ser espírita é para quem tem coragem realmente, porque não é fácil, a gente vem para cá só leva chicotada, e a gente não passa a mão na cabeça de ninguém não, nem na minha, nem na de ninguém. Os amigos espirituais são firmes. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias? Basta lembrar da Inquisição, das cruzadas. E mesmo você está trabalhando na vinha, mas está trazendo apurrinhação para o dono da vinha. Está brigando com um, brigando com o outro, apesar de estar na vinha. Derramando o sangue de seus irmãos, lançando perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência. Ele aqui, essa fala aqui, ele está dando uma cutucada na igreja. Quantos padres não engravidaram moças? Por isso que ele está usando aqui, olha, abusaram de crianças. Não só padres, mas tantos sacerdotes. Eu costumo ver até no movimento espírita, tem homem adoecido. Às vezes é o dirigente de grupo, a moça fragilizada, ali já se envolve, daqui a pouco está com namorico. Eu digo, centro espírita não é lugar de namorico. Vá rezar de joelhos, se for o caso. Aqui é lugar de estudo. Mas a gente observa, mesmo nessa doutrina. Eu já acompanhei caso. Então temos que ter muito respeito. E nós vamos nos deparar com isso, com sacerdote que bulia de crianças. Na própria Inquisição, a destruição que foi feita é essa cutucada que ele está dando ali lá de Zoré. E estava trabalhando na vinha do Senhor, com a Bíblia em mãos. Lançado perturbação nas famílias, arruinados que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se tenha deleitado em todas as ignomínias da humanidade? É isso que você queria? Que será dessa criatura? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal meu tempo, conserva-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Merece? Não. O Senhor lhe dirá: no momento não tenho um trabalho para te dar. Desperdiçar-te o teu tempo, esquecer-te o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando estiveres mais bem disposto, vem ter comigo, e eu porei à tua disposição o meu vasto campo em que poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Agora ele vem dar aquela cutucada aos espíritas. Bons espíritas. Ele já está aqui denominando com quem que ele quer falar. Meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Lembra aquele finalzinho do dia? Já somos da última hora. Vamos entrar ainda para fazer besteira?
Para embromar? Para perseguir? Para caluniar? Para abusar da inocência? Sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Fecha aspas. Todos viestes quando fortes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisesses entrar? Há quantos séculos Jesus nos chama e a gente dá a costa? Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento rápido na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Essa mensagem de Constantino, o Espírito Protetor, foi em Bordeaux, 1863. O convite aos espíritas, dizendo: vocês são trabalhador da última hora, vocês inclusive foram chamados outras vezes e não aceitaram, então aproveita aquele dia, tu já está na última hora, não faz besteira. E é a última hora, nós estamos no período de transição, e agora no ápice da transição, ou a gente toma jeito, ou a gente sai. Não dá mais, é isso que a gente tem que... Eu acho assim que hoje o foco é no nosso processo de evolução. Eu tenho que parar de valorizar o outro, eu tenho só que entender que o outro é meu progresso de evolução. Com ele ou sem o outro, a gente vai evoluir. E não tem como, eu não tenho como obrigar o seu Levi a evoluir. Por mais que eu seja filha dele, ame o seu Levi na condição de filha, mas ele tem o livre-arbítrio dele. E eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. E eu vou cuidar da minha evolução, do meu processo de evolução, utilizando os doidinhos em torno como instrumento para o meu progresso. Meu filho quer, não quer, o que eu posso fazer? Vou ficar doida por causa disso? Sim, sempre estava. Agora, esse é o momento que vai afunilando. É o funil. E chega uma hora que não dá. E nós estamos nessa hora. Nós estamos na última hora. O trabalho da vinha, ela tem um tempo. Ela começou às 7 da manhã, 6 às 7 da manhã, e às 18 ela encerra. Ele está dizendo assim: olha, tem tempo. Isso não é o dia entra pela madrugada, o tempo que tu quiser, tu tem tempo. Ou tu pode vir na primeira hora, na segunda hora, na terceira. E detalhe, eu sempre vou estar te convidando. E se for digno, tu vai receber a tua recompensa. Qual é a recompensa? A nossa reforma moral. Ele está falando do reino de Deus. Uma vez que a pessoa trabalhou na vinha do Senhor, é aquilo que eu digo: Carla, se você nunca teve contato com o Evangelho nessa encarnação, aí de repente a Aramita te convida: vamos assistir uma palestra? Vamos. Isso é um chamado para te trabalhar na vinha. Tu já não é a mesma pessoa. Tu já tem informações que uma hora antes tu não tinha. E tu já vai ser cobrado. Então, a todo momento, nós somos chamados para trabalhar. Então, esse momento, o que o Espírito Constantino está falando? Gente, vocês são aqueles que foram chamados na última hora, ou seja, vai acabar. O trabalho na vinha vai acabar, acabou aqui. E aí, tu vai receber ou não? Nessa vinha aqui tem hora, entendeu? Então, pode ver que dentro da parábola, ele coloca um período. Começo, meio e fim. E o dia inteiro o Senhor sai à procura para aqueles que estão aguardando. Vamos finalizar aí? Foi bom o nosso estudo? Trabalhadores da última hora. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus. E a próxima semana vamos aprofundar mais um pouquinho.